Boa tarde. Bem, se eu já estava nervoso, agora estou mais nervoso ainda. E há um bocado, antes de começar, não tinha isto planeado, mas antes de começar a pregação, eu apanhei ali o André e ele disse: estás nervoso? Eu disse: estou. E ele disse: isso é bom. E eu estava-lhe a dizer: olha, já são 25 anos a dar aulas como professor, mas ao trazer a palavra, aqui há sempre um certo nervosismo. Eu acho que vem com o peso daquilo que estamos a trazer, não é? Estava-lhe a contar que uma estagiária minha enganou-se na primeira aula assistida e enganou-se a dizer o norte, sul, leste e oeste. E eu estava ali atrás a dizer: por favor, corrige. Mas os miúdos vão aprender, não há problema. Mas quando se trata do peso da palavra, da palavra de Deus, não é? Estamos a falar da palavra da vida eterna, que transforma vidas. E eu penso que vem daí, por isso estejam a orar. Vamos desde já orar, pode ser novamente. Vamos desde já orar. Daqui a um minuto, deixem-me só introduzir dizendo que estamos a seguir uma série, permanecer para dar fruto. Falámos sobre batismo nas águas. A semana passada o Miguel trouxe falando sobre batismo no Espírito Santo e vivermos vidas em fé, para movermos montanhas, vidas todo terreno, cheias do Espírito Santo, para vivermos vidas para além da nossa vida. Se não tiveste a oportunidade de estar cá, eu quero te aconselhar a ouvir a pregação. Foi uma das coisas que eu fiz como preparação para hoje e abençoou-me ricamente. Ouvi novamente. Se já ouviste, ouve novamente, no sentido de me ajudar a novamente pensar na motivação, na motivação, naquilo que nos motiva. Eu hoje quero tentar trazer algumas coisas mais práticas, mas eu quero que nunca esqueçamos essa motivação. Sim, eu hoje quero trazer algumas coisas práticas mais relacionadas até com os frutos do Espírito, e o darmos fruto, permanecer para dar fruto. Eu vou começar por ler só uma pequena passagem e depois então eu vou orar. Gálatas 5:16 diz o seguinte: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E agora, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e não tendo inveja uns dos outros. Senhor, eu quero orar por mim e quero orar por cada um de nós que está aqui, Senhor, que seja a Tua palavra, Senhor, a moldar o nosso coração. Senhor, dá-nos um coração mole e aberto. Abre o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres falar connosco. Espírito Santo, que Tu próprio possas falar connosco agora mesmo. Enquanto ouvimos e partilhamos a Tua palavra, é hora que Tu toques em cada um de nós. Senhor, desafia-nos e dá-nos coragem para sermos guiados e orientados por Ti. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Ok. Então, para tentar de certa forma, chegar ao meu ponto, enquanto preparava, na minha mente, e às vezes tenho um bocado de medo dela, mas Deus deu-me uma analogia, uma comparação. Não é perfeita, mas eu vou usá-la. Eu creio que foi vontade dele usá-la. Sim, eu hoje gostava de falar sobre duas alianças, as duas alianças que mais modificaram a minha vida, e eu vou começar pela primeira. Alguém tem uma destas? Levanta, não tem que ser igual, mas quem é casado aqui tem uma destas alianças? Levanta o braço, sim. E eu penso que é uma das coisas, malta que é casada, concordam que é uma das coisas que mais transforma a nossa vida? Sim? Já o Zé Cabra cantava, deixei tudo por ela. Mas
Mas é uma das coisas que mais transforma a tua vida. É uma coisa que, uma coisa que muda a tua vida, sim. O casamento com a Kate já vai fazer 18 anos, mudou a minha vida. Trouxe imensas transformações. Esta aliança que fizemos um com o outro e perante Deus tem impactos na minha vida como se calhar quase nada tem. Eu penso que faz sentido. Se estás aí com a tua esposa, as esposas têm isso, trazem isso à nossa vida. Diz à tua esposa, eu dou graças a Deus por ti, eu és uma bênção, vá lá, vá lá. Olha um beijinho. Só às esposas, ok? Namoradas não. Olha um beijinho. Esposas são uma bênção, é suposto serem uma bênção, não é? E transformam a nossa vida. Espero que sim, não é? Há um mito, há uma história que eu mal, não sei onde é que eu ouvi nem quando, mas eu penso que deve ter sido uma brincadeira de um pregador qualquer que diz que a uma altura um pregador estava a falar e estava a dizer, eu sinto, alguns de vocês maridos, Deus está a dizer, venham à frente e atiram todos os vossos problemas que eu vou resolver, e o marido pega na esposa e vem à frente e atira a esposa lá para a frente. Se tu estás a pensar assim, então eu depois posso orar por ti no final e talvez fazer curso de aconselhamento, mas é óbvio que nem tudo são rosas no casamento, mas é algo, é uma das alianças que na prática a vida passou a ser, vamos começar por dizer a dois, neste caso, humanamente falando, não é? As decisões que tomava sozinho, a parte prática, alguém com quem estou a partilhar a minha vida. O meu dia-a-dia, não é? Implica ouvir a outra pessoa, a Kate ouvir-me a mim, eu ouvir a Kate também, excepto quando estou a ver futebol ou coisas do género. Ela tem que me repetir coisas 3 vezes, implica desfrutarmos da presença um do outro, implica formarmos família em conjunto, viver a aventura. Esta aliança do casamento é uma aventura. Quem é que concorda comigo? É uma aventura. Não é uma aventura isenta de dificuldades ou isenta de problemas, mas é uma aventura. Sim, é uma aventura que Deus quer para nós e que abençoa, criada por Ele, que é feita para nos desafiar. Nessa minha aliança, eu poderia passar aqui horas e horas a falar de diferentes coisas através das quais Deus falou comigo. Vou dar um exemplo. Como solteiro, sempre fui sendo habituado a tratar das minhas coisas, obviamente. Comecei a trabalhar antes até de casar, nós casámos com 27, 28 anos, mesmo na igreja, obviamente, tentando ouvir a Deus. Mas quando casamos, todas as áreas da nossa vida são trabalhadas a 2, certo? E é uma aprendizagem, não quer dizer que vamos acertar tudo, mas eu lembro-me de um desafio prático que eu gostava de partilhar com vocês aqui, que foi logo no nosso primeiro ano de casamento, estávamos a orar por um edifício, por este edifício que aqui está, e por uma oferta que nós íamos levantar. Okay? E Deus já estava a trabalhar comigo na área das finanças, que era uma área que eu tinha dificuldade, e ainda agora tenho que a colocar nos pés dele, quase diariamente, e então nós decidimos orar sobre o que é que nós íamos oferecer para o edifício. E estávamos casados, eu acho que há 1 ano, não é, Kate? E então eu fui orar e a Kate foi orar e Deus deu-me um valor que eu achava que era alto, na ordem das centenas de euros. E a Kate foi orar e Deus deu-lhe um valor na ordem dos milhares de euros. E então os dois fomos conversar, então o que é que Deus te disse? E eu ali, olha, Deus falou-me e eu acho que nós devíamos oferecer este valor. E ela, olha, mas eu acho que Deus falou-me e eu acho que nós devíamos oferecer este valor. E eu pensei, o quê? Foi para isto que eu casei? Foi mais ou menos assim. Então meio a brincar, meio a sério, como às vezes eu faço. Mas entrei um bocadinho em pânico, tu sabes, não é? Mas decidimos, ok, então se é isso que estás a pensar, então vamos orar novamente. Provavelmente eu estaria a orar, Senhor, por favor, mostra a Kate, mostra a Kate, mostra a Kate. Mas a verdade é que Deus falou comigo e Deus faz isso e Ele disse, olha, e que tal juntares o que ela disse com o que tu disseste? E eu disse, foi talvez para mim uma das primeiras vezes na área financeira em que, ao estar casado com a Kate, eu senti o desafio mesmo ali. Mas a verdade é que Deus respondeu de tantas maneiras, e aceitámos o desafio e, uau, aquilo que Deus fez através de muitos contribuírem na igreja e a maneira como Deus nos abençoou, com 30, 50, 100 vezes mais, como Ele nos tem abençoado. Não me arrependo de nada. Sim, mas quando temos alguém ao nosso lado
vai interferir. Essa aliança interferiu com a nossa forma de estar, com o nosso dia-a-dia, com cada decisão que tomamos, seja em que área for, com as decisões de trabalho, quando era para ficar num lugar. A uma altura estava nos primeiros anos na igreja e tive uma oferta de trabalho, mas era mais longe, fomos orar para o irmãozinho, sentimos Deus a dizer, não aceites, deixa estar, é longe, neste momento terias que abdicar de coisas como o Kids Club, etc. Fomos orar os dois, em conjunto. Deus trouxe-nos uma passagem, olha para os campos, vê os campos cheios, até tivemos com o Emanuel e a Bárbara, deram-nos esse versículo, e dissemos não. E passado 3 dias, fiquei colocado em paredes. E é uma aventura juntos, tem sido uma aventura, temos trabalhado estes frutos do Espírito, amor, alegria, e depois, se calhar, paciência, mais quando a Mariana nasceu, obviamente, e ainda continua. Fidelidade, bondade, mansidão. Na fidelidade, o sentir que tenho ali alguém ao lado, é um relacionamento para a vida, não preciso de mais ninguém, nem de olhar para mais lado nenhum, como é óbvio. Não é? Há um relacionamento que traz muitas vezes o deslumbramento, que traz o dia-a-dia, que às vezes traz a sua paciência. Eu acho que Deus quis mesmo trabalhar o dom da paciência na Kate, o dom da paciência, a perseverança neste caso. Há uma pessoa, não é? É um relacionamento neste caso com alguém que interfere nas nossas decisões e muitas vezes algumas coisas que podem correr mal no casamento é quando começamos a viver independente, não é? Onde temos os nossos próprios projetos, onde temos a nossa própria vida, onde queremos seguir o nosso próprio caminho, onde temos coisas separadas, onde passamos menos tempo juntos, onde perdemos tempo de qualidade, onde no correr do dia-a-dia perdemos aquilo que é essencial, ou então até onde, quando olhamos para outras coisas, à procura de satisfação que só aquele relacionamento vai trazer. E essa é a primeira das alianças. E eu podia falar aqui, ou então se fosse a Kate, eu podia falar aqui muito tempo. Esse não é o principal objetivo. Mas eu queria fazer este paralelismo entre esta aliança, que é a aliança do casamento, e da pessoa, que é a pessoa com quem casamos, o nosso marido e a nossa esposa, com a aliança das alianças. Aquela que transforma a nossa vida, que é a aliança que nós temos com Cristo Jesus, através do seu sangue, mas que é selada pelo Espírito Santo. E que faz com que nós passamos a ter uma vida com alguém. A Kate não é perfeita, não sei se vocês sabiam, alguns se calhar não sabiam, mas a Kate não é perfeita, ela tem os seus defeitos, ainda estou para descobrir, mas aqui estamos a falar da aliança com aquele que é perfeito. Sabem, quando Jesus, como o Miguel falou a semana passada, quando Jesus ali em João, como estudámos, disse àqueles discípulos, é melhor para vocês que eu vá. Que é Jesus? Como é que tu vais? A pessoa mais incrível que existe. A pessoa cheia de poder, a pessoa cheia de autoridade, a pessoa cheia de compaixão, aquele cheio de sabedoria, aquele que quando estava perto deles, a vida deles era espetacular e às vezes quando na ausência deles eles faziam asneira. O que é, Jesus? É melhor que tu vás. O que é que tu estás para aí a dizer? Mas Jesus diz, é melhor que eu vá porque eu vou enviar o Espírito Santo. E aqui, aquilo que eu quero que vocês percebam, irmãos, esta noite é que Jesus não estava, embora Ele diga, também vocês receberão poder, mas Jesus não estava a falar de recebermos um poder, Jesus estava a falar em a terceira pessoa da Trindade, Ele próprio, uma pessoa, vir habitar em nós e dentro de nós. Sim? Não é algo que recebemos de vez em quando, não é algo que esperamos que aconteça no acampamento ou numa reunião especial. É o Espírito Santo. A aliança com Jesus ganha pelo seu sangue. Somos nova criação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. Vamos abrir aqui algumas passagens que nos mostram o incrível dessa aliança e da vida do Espírito em nós. 2 Coríntios 3:6. Vocês demonstram... 3:6, desculpem. 3:6. Sim. Ele nos capacitou, está a falar de Jesus, para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. É uma aliança viva. É uma aliança que permanece. Ezequiel 36... Havia já esta promessa desde o Velho Testamento, 36, 27, penso eu. Espero ter apontado bem aqui nas minhas notas.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Nós somos chamados para ter um relacionamento contínuo com esta pessoa incrível que é o Espírito Santo. Romanos 8, 15 e 16. E se eu fosse buscar todos os versículos nunca mais saía daqui, mas vamos ler e deixar que a palavra fale connosco. Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Esta pessoa que testifica ao nosso próprio espírito quem nós somos, filhos de Deus, somos chamados para viver dessa maneira. Ainda em Romanos 9 a 11 diz o seguinte: entretanto vocês já não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nesta passagem, a palavra habita é usada 3 ou 4 vezes. Ele habita em nós. Não é alguém que nos vem visitar de vez em quando, é alguém que habita em nós, que tem um relacionamento connosco, que vai afetar toda a nossa vida e a nossa vida diária, que vai querer falar à nossa vida. É uma pessoa. É alguém que a Bíblia diz que te aconselha, é alguém que a Bíblia diz que te guia, é alguém que a Bíblia diz que nos leva à verdade, é alguém que a Bíblia diz que nos capacita para testemunhar, é alguém que nos diz que é o encorajador, é alguém que a Bíblia diz que podemos até entristecer. Não entristeçam o Espírito. É uma pessoa. É o Espírito Santo. Jesus diz, mandarei o meu Espírito, terceira pessoa da Trindade, a viver em nós. A viver em nós. Nesta nova aliança, já não estamos sozinhos. Já não estamos sob o domínio da carne, mas estamos a ser chamados para um relacionamento com o maravilhoso, o incrível Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, a habitar dentro de nós a cada dia, a cada hora, e a querer moldar tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente decide, aquilo que a gente faz. Já não vivemos pela carne, antes não tínhamos hipótese, mas de acordo com esta nova aliança, quando entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e habita em nós. Sim, há um momento em que nesse mover do Espírito somos batizados. Eu lembro-me de, em Inglaterra, ser batizado no Espírito. Uau! É algo que devemos ansiar. É algo que os crentes primitivos diziam, já foste batizado no Espírito. É algo para cada um de nós experimentar esse mover poderoso do Espírito, que pode ser de diferentes formas, que chamamos de batismo no Espírito. Se tu gostavas ou nunca experimentaste, eu quero desafiar. Pede que Ele quer fazer isso. Mas é mais do que isso. É esse mover, é um habitar contínuo, diário, a cada dia. Não é só receber um toque, não é sentir o seu mover. Senti o Espírito Santo. É algo, é uma aliança incrível. É a aliança das alianças. Tu não vives só, tens o Espírito de Deus em ti e Ele vai te ajudar naquilo que tu precisas. Não é o momento, é relacionamento. Não é aquilo que tu sentes naquela altura, se sentes ou não sentes, é a verdade. Não é só para o acampamento, não é só para uma reunião especial, é para cada dia, como estava a dizer. É para usufruirmos diariamente dessa pessoa maravilhosa. Como é bom podermos desfrutar da primeira aliança, como é incrivelmente maior podermos desfrutar da aliança com o Espírito Santo, agora. E estes frutos que são falados ali em Gálatas, eu creio que eles não vêm pela lei, no sentido mas vêm como uma forma de verificar como vai esse nosso relacionamento. Não sei se faz sentido, mas o fruto, aliás, a Bíblia diz o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a minha pergunta é, como é que tu vais em relação a esses frutos? Não pela lei, mas pela graça. Porque esta aliança é que pela graça. Esta aliança, Jesus fez tudo aquilo que nós precisávamos e Ele envia o seu Espírito para nos moldar. Esta aliança é sobre permanecermos naquele que nos leva a dar fruto. E ao olharmos para estes frutos, e até olharmos para os frutos da carne e procurarmos perceber como é que nós estamos, é uma forma de percebermos como é que o nosso relacionamento vai. E em humildade, tomarmos alguns passos práticos, diários, para trabalhar esse relacionamento. No casamento, na primeira das alianças, não é algo que tu fazes uma vez e que depois está feito, não é? É algo que é construído ano após ano após ano. É um amor que é feito para crescer, para ser feito em conjunto, para se trabalhar, que é regado, que é trabalhado, que é falado, que é conversado, que se ora. Pelo menos esse é o desejo. E eu oro e minha oração vai até por aqueles que têm a dificuldade, porque por vezes têm marido ou esposa não crente, para que eles se tornem crentes, para que possam nesse relacionamento ter um relacionamento saudável. Mas é um desafio. E a nossa aliança com o Espírito Santo é também um desafio. É algo que nos é dado, é pela graça, temos o Espírito Santo em nós, mas é um relacionamento com a terceira pessoa da Trindade que eu creio que precisamos de cultivar com todo o cuidado. E eu queria terminar como quem diz, isto é terminar à maneira de Miguel, que ainda vai demorar uns 10 minutos, não sei se me estou a esticar, desculpa Miguel, mas com passos práticos que têm a ver com este dar fruto, vem de cultivar o relacionamento, permanecer para dar fruto. Na vinha, a forma como tu cuidas da vinha vai influenciar o fruto, certo? E aqui, eu sei que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, sim senhor, mas este relacionamento vem através do Espírito Santo em nós e habitar em nós, e nós somos chamados para tratar esse relacionamento com todo o cuidado. E até se tiveres onde apontar ou se tiver com os dedos, se é uma área que tu sentes que Deus te quer desafiar, eu gostava de trazer aqui algumas coisas que têm a ver com passos práticos para nós trabalharmos esse relacionamento, não pela lei, mas pela graça. O primeiro é acreditar, pedir, crer, ter fé, acreditar que não há nada melhor do que este relacionamento com o Espírito Santo, que Ele sabe o que é melhor para a tua vida, sabe mais do que tu próprio sabes. Às vezes é difícil acreditar nisso em relação à nossa esposa. E a maior parte das vezes ela tem razão, aviso já. Mas em relação ao Espírito Santo, Ele sabe o que é melhor para a tua vida e para a minha. E é acreditares que para viveres uma vida todo terreno, isso é impossível. E que essa vida é o melhor que tu podes fazer. E então, acreditar ao ponto de pedir perdão se é algo que tu não tens estado a experimentar, mover do Espírito Santo diário. Acreditar ao ponto de estar disponível para mudar coisas na tua vida, se for necessário. Mas um acreditar prático, um pedir. Jesus disse, não é? Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pedires, eu quero ser cheio, eu quero receber, eu quero crescer no meu relacionamento contigo. Espírito Santo, ajuda-me. Esse é o primeiro ponto e o mais importante de todos, porque sem esse os outros acabam por não fazer sentido. Tu precisas de, em fé, acreditar e pedir com todo o teu coração o Espírito. Mas há algumas coisas práticas que eu creio que nos vão ajudar nesse relacionamento. Palavra. Passar tempo com a palavra de Deus. Passar tempo a receber e a deixarmos ser desafiados. O Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Passarmos tempo a ler a Bíblia. Como num relacionamento, não numa base mensal, mas numa base diária que seja, ou melhor que aquela que temos estado a passar. Mas se é uma área, e pode não ser para todos, tu sentes essa dificuldade, pede, porque Ele quer te ajudar. É esse tipo de relacionamento. O próprio Espírito Santo quer te ajudar. Mas passarmos tempo na palavra. Precisamos de vez após vez vir à palavra. Temos imensas distrações, precisamos de vez após vez vir à palavra. Segunda coisa, louvor. A terceira coisa, alguém ouviu a terceira? Quem disse? Pô. Terceira coisa, então, querer, acreditar, ter fé, pedir. Segunda palavra, terceira, passar tempo, eu chamei-lhe gratidão, louvor, adoração. Juntei a isso até a criação.
em Efésios diz, não é? Deixem-se encher pelo Espírito, cantando hinos e salmos. E tempo de louvor pode ter a ver com tempo de louvor aqui, mas também o nosso tempo pessoal de vir a Deus, de parar, de em gratidão vir a Ele, de receber, de o adorar como Ele é, de olhar para a criação à nossa volta, que revela, estamos a ouvir isso nos grupos, que revela a glória de Deus. E passar tempo, simplesmente. Para alguns é na montanha. Eu vejo a chuva e eu gosto de passar tempo a ver a chuva, a ver a criação, mas simplesmente a adorar a Deus, a louvar a Deus. E sei que quando eu faço isso, o relacionamento fortalece. E quando nos correria do dia a dia eu não faço isso, e esse é o meu quarto ponto, vigiar contra as distrações. Quando a ocupação do dia a dia, a correria do dia a dia, as notícias nos canais de notícias, as redes sociais, a indignação que o mundo vive neste momento, que nos indignamos com tudo e mais alguma coisa, o tempo que gastamos, quando isso enche, as preocupações, e às vezes até a própria família, a primeira das alianças, até o tempo em família e todas as coisas que temos para fazer de família, quando tudo isso preenche o tempo, nós precisamos ter a certeza que temos momentos onde conseguimos parar. E eu acredito, com todo o meu coração, eu sei isso, e eu sei que eu preciso crescer nestas áreas, por isso orem para mim e eu oro por vocês, de parar e permanecer. E nos dias que correm, às vezes isto é tão complicado. Para os jovens de hoje em dia, é tão complicado às vezes simplesmente parar e apreciar a criação, não sei se relacionam com isso, olhar para o céu, olhar para as montanhas, temos rapidamente, até para mim, optei em algumas alturas desta semana de não levar telemóvel ou computador pela distração que cai. É uma coisa prática, mas vigiar contra as distrações, contra as ocupações do dia-a-dia, contra as coisas que colocamos em primeiro lugar, vez após vez, que temos tanto para fazer, mas esquecemos de cultivar aquilo que precisa de ser cultivado. E esse é um desafio. E um outro, comunhão uns com os outros. Passarmos tempo uns com os outros, comunhão uns com os outros, com pessoas que nos vão ajudar a ficar cheios do Espírito Santo, com pessoas que nos vão encorajar, com pessoas que vão saber as nossas dificuldades, com pessoas com quem podemos partilhar o nosso desafio, com irmãos e irmãs aqui na igreja que nos podem desafiar e ajudar-nos a crescer. Vai haver alturas onde isso é sempre, mas é sempre essencial. Termos a certeza que fazemos isso. Temos a certeza que fazemos isso. Sim, e última, mas também essencial, mesmo Jesus disse, receberão poder e serão minhas testemunhas. Quando temos o Espírito Santo, Ele vem sobre a nossa vida, Ele habita em nós, Ele nos enche com a sua alegria, os seus frutos e nos enche de dons diferentes. Ele quer usar diferentes dons, os dons para podermos viver uma vida e uma vida abundante, mas sempre com o propósito de testemunhar. Ministros da nova aliança. E eu e tu somos chamados para representar essa aliança. Ela tem que fazer sentido na nossa vida e depois vamos levar essa aliança a outros. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é a pessoa que nos acompanha para uma vida todo terreno. Faz sentido? É este desejo de testemunhar, este desejo de eu quero falar sobre Jesus, porque uma coisa acompanha a outra. Ele é o nosso companheiro de aventura. Ele é aquele que quer. Por outras palavras, o Espírito Santo não quer seguir um carro parado, ou estamos parados. Eu creio que não somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo para nos podermos sentir bem no final de uma reunião, mas somos chamados para podermos testemunhar em poder. Claro, estamos num relacionamento fantástico, vamos nos sentir bem. Isso também faz parte. Mas é algo diário. E vem de querermos tomar decisões práticas. Cada vez que tu tomas uma decisão prática na tua vida, em que ouves a tua esposa, provavelmente estás a tomar a decisão certa. Ok? Eu perguntei à minha esposa se devia dar o exemplo e ela disse, vai com cuidado. Se calhar devia ter ouvido mais. Mas cada vez que tu tomas uma decisão prática, em que tu ouves a voz do Espírito Santo, cada vez que tomas uma decisão prática sobre o teu trabalho, sobre algo que tu gastas demasiado tempo ou que passas demasiado tempo, sobre as tuas prioridades, sobre o tempo que tu demoras ou passas nas redes sociais, sobre o que quer que seja. Cada vez que tu tomas uma decisão prática, tu podes dar a oportunidade de estar a ouvir ao Espírito
ou de estar a ouvir a carne, a tua própria vontade. Tu agora tens esta pessoa contigo, mas tu precisas de cultivar esse relacionamento e de ouvir a sua voz e ter a humildade de reconhecer que tu precisas do Espírito. Casamento, família, são uma aliança incrível. Somos chamados para viver na nossa família. Eu, a Kate, os miúdos lá em casa, é uma aliança incrível. Construir uma família que Deus trouxe para nós, ajudarmos os nossos filhos, acompanharmos os nossos filhos, é uma bênção tremenda. Tem as suas dificuldades, às vezes são um bocado chatos, mas é uma bênção incrível. Somos chamados para isso, mas somos chamados para algo ainda maior. Às vezes até o facto de nos focarmos demasiado na nossa família pode ser uma das coisas que nos dificulta no relacionamento com aquela que é a aliança ainda maior do que a nossa família, o nosso casamento. Não entendam aquilo que eu não estou a dizer. Deus quer, Deus usa famílias. O versículo que veio à mente para terminar é: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se tu queres abençoar a tua família, se tu queres ver a tua família saudável, a melhor coisa que tu tens a fazer é cultivar este relacionamento com o Espírito Santo, viver na dependência dele e dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu vou pôr como prioridade não as necessidades materiais da minha família, não as coisas da carne da minha família, mas a saúde espiritual da minha família. E isso faz cultivando aquela que é a maior das alianças e deixando que aquele que é a terceira pessoa da Trindade fale em nós e através de nós. Ao domingo, no acampamento, com um mover poderoso, com o derramar dos seus dons, mas também diariamente, vez após vez, nas nossas decisões do dia a dia. Em cada momento, nós somos chamados para viver esta aliança incrível que nós temos com o Espírito Santo. Amém. Amém. Vou pedir ao grupo de louvor, se puder vir à frente para terminarmos com uma canção. E vamos responder. Vamos responder esta palavra. Para muitos de nós temos estado nos grupos Liga, temos estado a falar sobre a criação de Deus. E temos falado como Deus é tão poderoso. A gente fica deslumbrado ao pensar na mão e no poder deste Deus criador. Agora temos esta verdade, como o Lides trouxe agora, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que estava logo desde o início, logo no primeiro capítulo de Gênesis, está a habitar em nós. E isso vem para trazer transformação, não é? Isso muda o nosso coração, isso muda quem nós somos. Não é? Estava hoje de manhã na reunião de oração, estava a compartilhar uma letra de uma música que mexeu muito comigo hoje de manhã enquanto estava a caminhar. Estava a falar como Deus nos amou como nós somos. E nós gostámos muito, há canções que cantamos, nós gostámos dessa afirmação. Deus olhou para mim, viu como eu era e amou-me. Mas Ele não nos deixou assim. Essa é a verdade. Ele viu-nos como nós éramos e Ele nos amou. Mas Ele transformou-nos. Somos uma nova criação. Já não somos a mesma pessoa. Ele veio ao nosso encontro e Ele nos transformou. E o Espírito Santo está em nós para nos transformar. E ao permanecermos, como o Lito estava a trazer, isso molda a nossa vida. Estes frutos do Espírito não é pela lei, é uma transformação que acontece dentro de nós. É este relacionamento, é esta aliança, é este caminhar com o Espírito Santo.
O versículo que o Lides trouxe foi: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depois o versículo 24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso foi crucificado. Isso morreu com o velho nós, não é o velho eu. Foi crucificado com Cristo. Cristo ganhou-nos uma nova vida, não é? A cruz ali, Cristo crucificado, ganhou-nos uma transformação. Mas depois diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então nós não ficamos ali. Nós temos agora uma nova vida no Espírito. E se vivemos pelo Espírito, se isto é a tua verdade, então tu és chamado a andar pelo Espírito. Tu és chamado a viver nesta comunhão e nesta aliança que o Lito estava a falar. Não é algo para ficar em pausa. É algo que acontece a cada minuto, a cada segundo. É algo que nos transforma a nossa forma de ser um bom marido ou uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. É aquilo que faz com que nós possamos nos relacionar uns com os outros em amor e graça, com paciência. Vem deste caminhar no Espírito. Então o meu desafio para nós hoje, ao terminarmos, é possamos sair daqui 100% convictos desta verdade. 100% ansiosos de caminhar e andar no Espírito durante esta semana. 100% cheios do Espírito. E o meu desafio é, se tu queres receber oração hoje, para ser cheio do Espírito, para ser batizado no Espírito, vem à frente. Era bom podermos orar por ti. Se tu estás aqui e estás a ter dificuldade a amar alguém, ou a perdoar alguém, ou como às vezes acontece comigo, sentes que a tua paciência está no limite, não é? Sabem, há alturas que eu estou no limite com os meus filhos. Eu tenho que... A culpa nem sempre é dos meus filhos. Muitas vezes eu tenho que orar: Deus, eu preciso que me transformes, eu preciso que me des paciência, eu preciso que mudes a minha cabeça, o meu cansaço. Venho a Ele e peço que me ajude. Se tu estás a sentir que há aqui lutas dentro de ti que precisas resolver, eu gostava também de poder orar por ti. Sim? E os líderes aqui orarem por ti. Então vamos ter uma canção, vamos responder. Vamos sair daqui, se tu vives pelo Espírito, a andar no Espírito e deixa que Deus liberte. Talvez estejas a sentir: eu não tenho estado a viver no Espírito. Talvez aquilo que Deus tem estado a falar contigo é: eu quero que tu voltes a caminhar comigo. Eu quero falar para dentro da tua vida. Eu quero moldar a tua vida. Eu quero caminhar contigo a cada momento. Tens-me ignorado, mas eu quero voltar a caminhar contigo. Se isso eres tu, vem à frente. Ok? E vamos terminar depois em oração. Mas vamos responder e vamos aproveitar a oportunidade. Sim?